Já se perguntou como Lúcifer se transformou no diabo que conhecemos hoje? E sabia que ele foi banido para a Terra antes de retornar ao Jardim do Éden para tentar Eva? Lúcifer sentia um profundo ciúme de Adão, mas isso é algo que poucos conhecem. Fique atento, pois hoje você vai descobrir algo que 90% das pessoas desconhecem sobre o diabo. Antes de começarmos, seja bem-vindo ao canal Luz Fé da Palavra, onde exploramos as camadas da história bíblica para revelar verdades ocultas e fascinantes. Estamos em uma jornada de alcançarmos 1000 inscritos aqui no YouTube e sua participação é muito gratificante para nós. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, deixe sua curtida e depois compartilhe este vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Então, vamos continuar nossa história. A maioria de nós já ouviu falar de Lúcifer, a estrela da manhã, mas como ele se tornou a personificação do mal, o símbolo do comportamento satânico, o diabo em pele de cordeiro. Para entender, precisamos voltar ao início, antes da criação do homem. Isso mesmo, vamos para o começo, antes mesmo de você ser criado. No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia afirma: por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Fica claro então que Deus é o Criador de todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E isso inclui uma hierarquia de anjos, como os querubins e os arcanjos. Um desses seres celestiais era Lúcifer, criado como o anjo mais elevado e belo. No livro de Ezequiel, Deus declara: você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Preste atenção, pois este versículo revela como Deus via Lúcifer inicialmente. No mesmo livro, Deus fala ao profeta Ezequiel: filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você cela a perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: o sardônio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, a safira, a esmeralda e o carbúnculo e o ouro. A obra dos seus tamborins e dos seus flautins estava preparada em você no dia em que foi criado. Você era o querubim ungido que protegia, e eu o estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus, andava entre pedras de fogo. Perfeito era você nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Pela multidão do seu comércio, encheram-se do interior de você de violência, e você pecou. Por isso eu o lancei como profano fora do monte de Deus, e o exterminei, ó querubim da guarda, do meio das pedras de fogo. Seu coração se exaltou por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra o lancei diante dos reis o pus, para que olhem para você. Você contaminou os seus santuários pela multidão das suas iniquidades, pela iniquidade do seu comércio. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o veem. Todos os que conheciam você entre os povos ficaram espantados por causa de você. Em grande terror você se tornou, e nunca mais existirá. É evidente que o rei de Tiro era um ser humano, e não um anjo. Mas muitos acreditam que ele estava sendo influenciado por Lúcifer. A passagem sugere que, por trás das ações do rei, estava Lúcifer, manipulando seus atos malignos na terra. As pessoas deveriam lamentar o rei de Tiro, porque ele já foi o símbolo da perfeição, cheio de sabedoria, e habitou no Éden, o jardim de Deus. Deus o havia ungido como querubim protetor, com acesso ao monte sagrado de Deus, onde andava entre as pedras de fogo. Apesar de todas essas bênçãos e responsabilidades, Lúcifer não estava satisfeito. Ele foi banido dos anjos por causa do orgulho que encheu seu coração. Ele desejava ser como Deus. Talvez você pense que isso já é terrível o suficiente, mas a história piora. No livro de Isaías, o profeta recebe uma visão sobre um rei da Babilônia, um rei também perverso como o de Tiro. Embora a profecia fosse destinada ao rei, sabemos que a força por trás de seu reinado era o próprio Lúcifer. A Escritura afirma: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Pois dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
No entanto, Lúcifer seria levado ao inferno, aos recônditos do abismo. Ele afirmou que se elevaria acima dos anjos de Deus e se tornaria como Deus, um soberano a ser louvado. A Bíblia declara em Apocalipse: "E houve uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele." Lúcifer persuadiu mais de um terço dos anjos a se rebelarem contra Deus, mas foram todos derrotados e lançados à terra. Deus revelou em uma visão que houve uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos resistiram, mas não prevaleceram. Já não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi expulso para a terra, e seus anjos foram lançados junto com ele. Claramente, Satanás não venceu a guerra e foi expulso do céu. Uma voz no céu declarou: "Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus, foi lançado à terra." Após a queda de Lúcifer, ele perdeu sua beleza e perfeição, tornando-se o adversário de Deus e da humanidade. Ele buscou corromper e destruir a criação divina. A revelação nos exorta: "Alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles. Mas ai de vocês, habitantes da terra, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que seu tempo é curto." Este fato é ilustrado no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, quando Satanás, disfarçado de serpente, tentou Eva a comer o fruto proibido, levando à queda da humanidade. Ele questionou: "Deus realmente disse que não devem comer de toda a árvore do jardim?" Eva respondeu que poderiam comer do fruto das árvores, exceto daquela que estava no centro do jardim, pois Deus advertiu que morreriam se o fizessem. Mas Satanás, mentindo, garantiu: "Certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Deus amaldiçoou o diabo, mas não o enviou à terra, pois ele já havia caído da graça divina. Em vez disso, Deus declarou: "Por ter feito isso, você é maldito mais do que todos os animais. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela. Ele esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele." No livro de Adão e Eva, vemos que, mesmo após serem banidos para a terra, o diabo continuou a tentar Adão e Eva, odiando o fato de que Deus não os havia abandonado, apesar de seus pecados. Eva, intrigada, perguntou ao diabo por que ele desejava afastá-los de Deus. Com um suspiro pesado, ele confessou que sua hostilidade contra Adão surgia de ciúmes e amargura. Ele relatou como foi expulso do céu quando Deus criou Adão à sua imagem e ordenou aos anjos que servissem ao homem. Enfurecido com a ordem de adorar uma criação que ele considerava inferior, o diabo se rebelou, desejando ser exaltado acima de toda a criação, até mesmo acima de Deus. Essa rebelião levou à expulsão de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. O diabo narra: "Quando Deus soprou em ti o sopro da vida e você foi feito à sua imagem, o arcanjo Miguel nos trouxe para te louvar diante de Deus. Mas eu recusei, dizendo: por que devo adorar alguém inferior e mais jovem do que eu? Eu fui criado antes dele, ele deve me adorar." Os anjos subordinados a Lúcifer também se recusaram a adorar o homem, sabendo que Deus ficaria irritado com o orgulho de Lúcifer. Lúcifer acreditava que ele, como o mais elevado dos anjos, deveria ser o único a ser louvado. Ele declarou que, se Deus se irasse contra ele, ele se exaltaria acima das estrelas do céu e seria como o Altíssimo. Deus, aborrecido com sua arrogância, baniu Lúcifer e os anjos rebeldes. Desde então, o diabo continuou a enganar a humanidade, tentando afastá-la da glória de Deus. Em como ele foi expulso dessa glória, cego pelo orgulho, Satanás buscou destruir a felicidade de Adão e, com isso, levar Deus a banir toda a sua descendência. Mesmo hoje, Satanás continua a enganar e desviar a humanidade. Mas apesar da rebelião de Lúcifer, o plano de Deus para a redenção se desenrolou por meio de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse nos assegura que o diabo, que enganou o mundo, será finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para sempre. A Bíblia garante que Satanás será derrotado e enfrentará a punição eterna por sua rebelião.
enquanto a justiça e a retidão de Deus serão mantidas, e seus seguidores serão salvos. Espero que este vídeo tenha ajudado você a aprender algo novo. Inscreva-se no canal, curta e comente para que possamos trazer mais vídeos e melhorar a qualidade do nosso conteúdo. Eu leio todos os comentários e adoro ouvir a perspectiva de todos. Se gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo. Curte este vídeo, compartilhe, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber sempre nossos conteúdos exclusivos e que Deus possa te abençoar você e sua família sempre. Até o próximo vídeo. Amém.